Mais um episódio do Projeto Tori Podcast, um espaço para a gente falar sobre vivências asiáticas brasileiras. Eu sou a Mayumi, psicóloga clínica. Eu sou a Bruna, criadora de conteúdo. E mês de junho é o mês. Ó, a gente tá temática hoje. Não é sobre isso. Não é sobre festa junina. A gente, acho que tá bem na cara, né? Sim. A gente vai falar sobre Copa do Mundo. Nossa, eu comprei essa roupa, eu comprei aqueles biquíni que tá na moda, que é do Brasil, sabe? Sim. Minha mãe ficou tipo, nossa, mãe, você tá muito animada pra essa Copa do Mundo, hein? Você acha muito que o Brasil vai ganhar? Eu fiquei tipo, nossa, mãe, eu só comprei o biquíni e o negócio. Mas o Brasil agora não vai isso. ganhar. Não vai ganhar. Mas é isso, a gente... A Copa do Mundo sempre traz um espírito de torcedor muito gostoso, né? Une as pessoas e tudo mais. E a gente tem um gancho muito bom pro episódio de hoje, que é o curta-metragem Amarela, dirigido pelo André Saito, que foi pré-indicados do Oscar, infelizmente não foi pré-indicados, não chegou a ser indicado de fato. Mas só de ser pré-indicado, acho que foi uma grande conquista, né? É, e é bem bonito, né? Ele tem um visual, assim, bem bonito. E uma sensação... Quando foi gravado? Ah, não sei, ano retrasado, talvez? Nossa, que tem uma sensação muito nostálgica mesmo. Daquela época, porque ele é de qual Copa mesmo? 98. É, nossa, tem uma sensação muito gostosa, assim, de assistir. Foi nesse que o Brasil perdeu pra... Isso, pra França. Na verdade, calma aí, pausa. Vamos ler os comentários do último episódio. Ai, a gente sempre esquece, tá? Porque a gente sempre esquece de ler e a gente sempre pede pra vocês comentarem coisas e tal. E teve uns comentários bem legais, principalmente no YouTube. Mas eu tô abrindo o Spotify aqui primeiro, só pra ver. Aproveitando pra pedir pra você deixar aí o seu comentário no episódio. No último episódio, a Mayumi pediu pra vocês comentarem torcicolo. Então, muita gente comentou. E teve um comentário bem bacana do Matheus Felipe. Foi muito bacana ver e ouvir sobre letramento racial feito em família. E vou usar essa resposta de eu não, você trabalha? Quando me questionarem. Fit torcicolo. A Dai comentou sobre isso, essa resposta, e eu acho muito bom. Realmente, esse devolver constrangimento, né? Quando te constrangem, você devolver, quando você conseguir. E teve um comentário no YouTube muito legal, da Rayana. Meu Deus, eu me vi em todas as situações. Sou negra, meu esposo é amarelo, e temos uma filha negrarela. Ela escreveu dessa forma. Na creche, quando fui fazer a inscrição, não deixaram fazer a birracialidade dela. E tive que marcar como parda, coisa que eu não concordo. Realmente, me vi em todos os contextos do vídeo, mesmo tendo um bebê de 2 anos. Amei essa representatividade. Nossa, desde pequenininho, né? Pois Nossa. é, desde pequena atravessada por isso, né? Enfim, os comentários foram muito legais, assim, essa realmente identificação, sabe? E agora, espero que traga mais representatividade também, né, nesse contexto de Copa do Mundo pra vocês. É, nossa. E vão comentando também se vocês conhecem mais pessoas assim, porque eu acho que é importante mesmo, né? É uma vivência muito invisibilizada. Super, né? Essa multirracialidade e tal, que a Dai traz bastante. Agora, fazendo gancho, então, vamos comentar sobre a Copa do Mundo e sobre o curta-metragem Amarela. Bom, não sei se vocês sabem, mas o curta está disponível no Globoplay. Vocês podem assistir por lá, o curta de 15 minutos. E realmente é muito bonito, né? Como a Mai falou, toda a parte de fotografia e tal. O curta acompanha a Erika, que é uma jovem menina, que gosta muito de futebol, ela é nipo-brasileira, e a família dela vai fazer um almoço ou uma janta, enfim, uma refeição ali pra receber a namorada, uma agregada nova da família. E ela fala, não posso, porque amanhã tem a final da Copa do Mundo. Aí eles ficam, tá bom, né, cuidado com o Zidane, ainda falam pra ela. Tem que tomar cuidado com o Zidane. E ela vai, tipo, a família tem um comércio, ela trabalha ali até certo horário e depois ela pega o ônibus, vai lá pro bar, onde tem vários jovens e tal. E acontece ali um caso de racismo nesse bar, em que ela vai embora, acaba indo antes mesmo do jogo terminar. É, porque ela fica triste, né? E o Brasil tá perdendo também, né? Sim, o Brasil tá perdendo e tudo. Nossa, e ela fica muito triste também, ela é muito boa, eu gostei muito dessa atriz. Ela fica triste de verdade, você fica tipo, nossa, coitada. Sim, e tem cenas, assim, que é isso, o curta tem poucos diálogos, mas a cena dela no ofurô, que eu acho que remete muito também aos anos 90, da casa dos nipo-brasileiros, a minha bate é um ofurô daquela cor, azul. E aí as cenas dela meio que embaixo, sabe, da água e tal, e aí ela vai pra
casa e aí tem a cena final. É essa a sinopse do curto. E ele traz esses elementos muito daquela época, assim. Eu acho que a gente anda vivendo muito essa volta dos anos 2000, né? E traz mesmo nosso bar, os barzinhos, né? As coisinhas. É muito legal de ver. E esse contexto de Copa, então todo mundo muito trajado. Tudo penduradinho, tudo decoradinho. As bandeirinhas, o rojão. E também tem muito da questão nipo-brasileira daquela época também. Eu não sei como que ele fez isso, mas ele resgatou, tipo, os elementos, as coisinhas, os objetos. Eu não sei, mas ficou muito lembrando. Muito. Porque não lembra as coisas de hoje, é muito daquela época. E é muito específico também, porque não é só o Brasil daquela época. É os nipo brasileiros daquela época, né? Com uns materiais, umas coisas, assim. Os objetos, a casa cheia de coisa. Tipo, na parede um monte de quadro. É muita coisa de nipo brasileiro, gente. E aí, pra contextualizar a Copa do Mundo de 98, que é quando o curta retrata, né? O Brasil foi pra final contra a França e perdeu de 3-0. E a Copa estava sendo sediada na França, então perdeu pros anfitriões, né? Você lembra? Você era muito nova. Não, eu tinha 2 anos, eu não lembro nem de 2002, quando o Brasil foi penta. Você não lembra de 2002? Não lembro. Coitada! Nossa! Eu não lembro. E por que você gosta de futebol? Porque em 2004, 4, 5 eu comecei a acompanhar mais, e 6 foi a primeira Copa que eu acompanhei mesmo. Coitada! E aí eu tive o álbum de figurinhas e tal, tudo. Era o Kaká, o Luiz Fabiano Fabuloso, número 9, camisa 9, o Ronaldinho Gaúcho, tipo, toda essa... O Júlio César, goleiro, enfim. Tá bom. Tá. E aí foi isso. Então teve uma polêmica, que inclusive o curta comenta, assim, meio por cima, do Ronaldo, né? Que ele teve algum problema de saúde ali antes da partida. E aí, a protagonista, mulher, acho que isso é muito legal também no curta, porque a protagonista que gosta e acompanha futebol é uma mulher nipo-brasileira. Então, ela tem esse recorte racial e o recorte de gênero, né? Vai tratar dessas duas interseccionalidades. E ela também é uma mulher gorda, mas não é tão retratado nessa parte de padrão de beleza e tal, não entra nessa questão, sabe, o curta. Mas eu acho que, pra questão de representatividade, é super importante, né? A figura da Melissa Uehara. Ela é a atriz que faz a Érica. Nossa, ela é tão boa, né? E é muito doido, porque ela não fala tanto, assim, mas você sente a raiva, a tristeza, a felicidade dela, tipo, nos momentos específicos, eu fico, tipo, eu consigo entender o que você tá passando. Gente, eu já assisti 3 vezes. Nossa. Porque na primeira vez eu não consegui entender nada, ouvir nada, porque eu tava com a Mayumi. E o Lucas. E o Lucas, e a Carla e o Gustavo. Eu duvido, a Carla é muito querida pra ela falar isso, mas eu duvido que ela tenha ouvido as coisas, os diálogos. Porque é isso que você falou, não tem muito diálogo. Mas o André, o diretor, tinha me mandado mensagem falando assim: Bruna, assiste com um som muito bom, fazendo favor, assim, porque o ideal seria você assistir no cinema, né, e tal. Mas assiste num ambiente bem silencioso, com um volume bom, tal. E aí eu fui assistir com a Mayumi. Mas eu tenho uma crítica agora, não sei se pergunta pro seu amigo, tá bom? E não sei se vocês também acham isso. O cinema brasileiro tem um som horroroso. Mas não, depende do cinema. Não depende, sim. Não, se você não o cinema brasileiro, o cinema lugar pra assistir. Não a estrutura. Os filmes brasileiros têm sons horrorosos. Eu não sei o que eles fazem. Não dá pra entender a voz deles. Mas é porque você fala em cima Não da é voz. verdade, não é. Eu fui assistir os últimos filmes que tava, nossa, o Agente Secreto, o outro lá da Fernanda Montenegro. Nossa, meu Deus do céu, não dá pra entender muita coisa. Tipo, você tem que ficar tipo, Eu não gosto de... Eu gosto de sempre ter legenda. Tipo, de verdade, eu não gosto de ver dublado. Nada, nem animação. A animação eu gosto de ouvir tudo na voz original, né? No som original. Mas até os brasileiros eu gosto de legenda. Porque eu gosto de ficar prestando atenção em outras coisas no filme, entendeu? Não dá pra ouvir direito. Não, mas esse filme, esse curta... Eu ouvi realmente, bem, na verdade. Ele tem sons muito importantes. Por isso que o André fala. Que a Mayumi com certeza não é que ela não vai lembrar, é que ela não ouviu, porque ela tava falando em cima.
Aí a segunda vez eu assisti sozinha e a terceira vez eu assisti com o Lucas ontem. Então tá super quente. Porque eu também tenho um problema de esquecer detalhes. Muito. E aí ontem eu assisti pra prestar atenção mesmo em todos os detalhes. E uma cena, enfim, vamos falar. Eu ia perguntar, porque você falou que você não assistiu as Copas, né? E aí, como que é pra você entrar... O futebol entrou pela Copa, porque normalmente o futebol entra na nossa vida pela Copa, né? Pelo menos pros... Eu entendo... Não, eu acho que os meninos e tudo mais, né? E as pessoas que têm uma família que gosta muito de Copa, né? Então, quer dizer, de futebol, entra pelos times normais, né? Os times assim. Mas eu acho que pra quem é mais distante... Pra mim, a Copa era muito importante. Meu pai gostava muito de Copa. Eu lembro da sensação de 98, porque eu tinha 6 anos, eu acho, 92. Eu tinha 5, 6 anos, então eu lembro... Nossa, eu acho que talvez eu não lembre, não, porque eu não tava aqui no Brasil, então não tem como... Eu só tenho a sensação que eu lembro, mas 2002 eu tava no Japão. E a Copa foi lá no Japão e na Coreia. Então eu vivi bastante esse momento. Ai, que legal! Deve ter sido incrível. Porque eu não fui, né, nenhum jogo, porque era caríssimo e não era nunca perto da minha casa, mas eu lembro da sensação, da coisa de assistir na escola, porque como os horários batiam, então dava pra gente sempre assistir. Então foi um caos, foi muito louco, assim, foi muito importante pra mim a Copa de 2002. Então, é porque assim, em casa, realmente, como você estava no Japão, não tinha o fuso horário, né? Mas aqui os jogos eram de madrugada, né? Então, tipo, meu pai conta que acordava de madrugada pra assistir jogo e tal. E eu era uma criança, né? Mas... Nossa, é verdade. Tipo assim, eu tinha 5 anos. Não ia acordar pra assistir jogo. Aliás, meus pais esperavam nem que eu acordasse, realmente, né? Mas eu lembro muito porque, tipo... na família do meu pai, eu sou a única neta mulher, né? Então, os meus primos sempre falaram muito de futebol quando a gente se reunia. O meu primo mais próximo na época, assim, era São Paulino. Acho que até hoje ele é São Paulino. Mas na época ele era acompanhava bem. Eu lembro dele sempre com a camiseta de São Paulo. São Paulo foi campeão mundial em 2005. Aí teve a Copa do Mundo em 2006, que aí eu acompanhei mais, assim, sabe? Então, foi isso. Eu lembro o meu pai sempre acompanhou muito futebol, de assistir de domingo, quarta-feira. Era santista, né? Então, sempre acompanhando. E aí, eu não me orgulho disso hoje em dia, né? Por conta do personagem em si, do jogador. Mas eu lembro até hoje da estreia do Neymar no Santos, que foi em 2009. Eu lembro o meu pai e o meu irmão assistindo, tipo, nossa, vai entrar, porque ele já era o menino prodígio do Santos, né? Enfim, quem é santista sabe. E aí nossa, quem que é esse menino, né? E tal. E aí foi quando eu realmente virei mais a chave ainda. De, tipo, acompanhar muito, porque eu peguei o auge do Santos em 2010, 11, que depois acabou, né? Aí o Santos nunca mais ressuscitou disso. Seu pai é santista, né? Então, você sabe um pouco desse cenário. Não, mas eu nem sabia que o Santos tinha tido outro auge, porque meu pai é santista da época do Pelé, né? Nossa, é bem... É que meu pai tem 60 anos, né? 60 e tantos anos. Sim. Então, meu pai... Não que depois ele continuou sendo santista, assim, né? Mas é que meu pai teve um trauma muito grande. Quando foi a Copa do 7-1? Foi 2014, contra a Alemanha. Não, então foi antes. Meu pai teve algum problema, algum trauma muito grande, assim, que ele começou a ver. Talvez foi o Santos caindo de novo, talvez. Pode ser agora, recente. Ele ficou muito triste, ele falou, nunca mais vou assistir esse negócio, isso é tudo roubado. Ou foi no... Caindo de novo? Não, porque nunca tinha caído pra Série B, tá? Foi a primeira vez que o Santos caiu pra Série B agora. Nossa, não sei, meu pai ficou muito triste em algum momento, ele falou, nunca mais assisto isso, e aí ele só que aí... Ele não assiste mesmo, mas ele fica vendo na notícia. Ah, sim, tá. Ele não conseguiu, sabe, se desprender totalmente. Ele não assiste pra não passar raiva, mas ele fica assim, atualizando. Ah, fez um gol, ó. Ah, não fez, ó. Ah, perdeu. Responde também uma dúvida. Como que era pra vocês, tipo, todos torciam pro Brasil, porque vocês estavam em escola brasileira? E também porque naquela época, não só por isso, mas naquela época o Japão não era bom mesmo. Também, O Japão não passava muito pra frente. Então eu acho que a gente até torcia, mas o Japão fazia poucos jogos, né? Mas E aí a gente não... Sim, mas hoje... Não sei o que é, né? É que hoje o Brasil também é ruim. É verdade. Na época... isso é verdade. Na época, o Brasil... Existia essa expectativa, né?
Mas aí depois disso, eu, sinceramente, eu lembro muito mais de assistir em casa e sozinha, porque minha mãe trabalhava, minha irmã tava na escola, e eu sempre sou, tipo, às vezes eu tava assistindo as Olimpíadas de Inverno esses dias, porque eu só gosto de colocar um negócio e ficar torcendo pra alguém, sabe? Tipo, eu olho pra pessoa, eu gosto da roupinha dela, eu falo, vou torcer pra essa pessoa. Mas tem esportes que eu não torço, mas eu gosto daquele da vassourinha, do curling. Mas eu descobri que todo mundo gosta, eu fiquei muito brava. Eu achava que ninguém gostava. Aí eu descobri que todo mundo gostava de curling, eu fiquei triste, agora eu gosto menos. Mas não entendo nada. Enfim, então eu assistia muito mais sozinha, assim. E depois de mais velha, daí a gente começou a combinar com os amigos de assistir junto. Uhum. Mas como meu pai também tava no Japão, né, nessas outras Copas, e agora meu pai tá bravo com a Copa, então ele não gosta mais... Aí é meio que isso, não é uma coisa muito família, sabe? Não é uma coisa tão... Entendi. Eu só marco com os amigos, assim, às vezes. E como meus amigos também estão cada dia mais tristes com o Brasil, aí a gente vai cada vez mais triste. Nossa, só mais depressão e mais depressão. Quem não viveu aquela época, gente, era... A cidade inteira decorada, era uma coisa maluca. Pintavam as ruas, né? Tinha muito... realmente era uma vibe muito gostosa. E eu acho que na época de escola também... Ainda no trabalho acho que era louca, bom. Né? Mas a escola incentivava muito isso. Acho que até hoje incentiva. Então a gente voltava... era dispensado porque ia ter jogo do Brasil. Voltava com o rosto todo pintado. A gente ia pra escola, tipo, pra 2 horas de aula só pra fazer isso, entende? Era muito gostoso, assim. Nossa, eu amava. E em casa sempre teve, tipo, toda a Copa, a gente reunia, meu pai chamava todo mundo, e aí a gente fazia pipoca e assistia. Na Copa de 2006, a gente tava reformando o apartamento, né? Meus pais estavam reformando, não tinha sofá. Eu lembro que a gente chegou e todo mundo sentou no chão em volta da TV, assim, aí meu pai fez lanche, aí chamava os amigos, não tinha muitas tias pra cá, mas chamava quem tava pra cá. É porque meus tios estavam pro Japão ainda. Então sempre foi um momento assim. E aí nos últimos anos, aí na última Copa, por exemplo, meu pai trabalha que nem um maluco, um camelo. Aí ele já perdeu um pouco disso, assim. Mas a expectativa pra esse ano é de reunião em família. Porque meu pai já falou, quando que vai ser o jogo da Copa? Não, que aí a gente vamos fazer alguma coisa e tal. Nossa, eu às vezes vou na casa de alguma pessoa da família, mas ninguém é tão empolgado assim igual vocês. Ah, tá. Mas eu vi um meme que era... Sabe quem que pintava as coisinhas e fazia todas as coisas naquela época? Eram os adultos. Quem são os adultos agora? A gente. A gente que precisava fazer. Porque os nossos pais já estão aí quase idosos, quase 60. Sinceramente, era a nossa vez de fazer essas coisas. A gente quer fazer... Eu acho que o mundo só tá ruim e triste porque nós, millennials, a gente não faz nenhuma tradição. É porque a gente não aceita que a gente é adulto. Tipo, nossa, eu tô muito cansada, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não sou adulto ainda, sei lá o quê. A gente não resolve nada. E assim, na minha família, tipo, realmente isso, a minha família gosta muito de futebol, né? Meus tios, meus primos ainda acompanham bastante, não da mesma forma como era, mas acompanham, então acho que isso cativa, né? Não, eu acho que o que faz o negócio ser gostoso é esse negócio de grupo, assim, de estar todo mundo junto, todo mundo muito ansioso, muito animado. Porque é tipo show, sabe? Show, você vai no show, às vezes você nem gosta tanto do negócio e de repente você fica tipo, que coisa incrível! Eu amo que a Mai dá umas referências, tipo, não héteros pro povo, sabe? Com certeza você pensou em um show pop, eu tenho certeza. Eu amo show. Mas eu já fui em shows que também não são tão héteros mesmo. Tá vendo? O único show hétero que eu fui na minha vida foi quando eu era bem novinha e eu fui no Jorge Mateus na exposição. Ana Castela. Ana Castela, fui na Ana Castela esses dias, mas pra mim a Ana Castela é um pouco diva pop. Tem um quê, Ela né? tem um quê de diva pop, entende? Mas enfim, eu ia perguntar se você gosta, porque você como mulher e que gosta de futebol... Igual a menininha do filme, você tem vergonha de falar sobre, como que é, tipo, pra você se inserir nesse mundo? Porque como eu não ligo tanto e como eu já usei várias referências aqui que não tem a ver com futebol nem com o mundo hétero, porque eu não entendo, então pra mim é sempre tipo, nossa, vai ser um pênalti, tipo, eu sei o que é um pênalti, entende? Eu sei o que é sei lá o quê. Então pra mim eu tô sempre tipo, nossa, pode crer, aconteceu tal coisa, né? E aí tá todo mundo xingando em volta de mim e eu tô assim, tipo, nossa, verdade, sim, aconteceu isso mesmo. Eu acho que como eu cresci nesse ambiente familiar que gosta muito de futebol, as pessoas me
validavam, porque, né? Mas eu sei que algumas tias, assim, achavam que ia ser uma fase. Tanto que nos últimos anos, acho que 2020, 2019, eu lembro que eu fui pra um almoço de família com a camiseta do Santos, eu acho. E aí falaram, mas você ainda gosta de futebol? Eu, sim. Mas era isso, assim, só. Eu acho que as maiores agressões e violências, e machismos, principalmente racismos também, vinham de fora, sabe? Mas em épocas de escola, eu acho que acabavam me invalidando. Nunca sofri tanto isso, porque eu conversava com os meninos percebiam que eu realmente gostava. Só que eu sentia uma necessidade de ter que mostrar que eu sabia, entendeu? Isso. Antes de me perguntarem alguma coisa. Então, na época de ginásio, assim, eu lembro que eu conversava muito com alguns meninos da escola. No ensino médio, eu sentava na frente dos meninos do fundão. Então, era segunda-feira e quinta-feira, sempre conversando sobre futebol. Meu caderno, ele foi customizado por mim, com várias imagens de futebol, sabe? Do time do Santos, principalmente. Então, meio que, sei lá, eles perceberam que de fato eu gostava e não questionavam. Mas eu já escutei muito, inclusive de mulheres, tipo, mas na última Copa isso me pegou muito. A gente reunindo tal pra assistir, nanana. E aí eu vou xingando também. Aí mano, foi impedimento. Foi muito impedimento. Legal xingar. Aí eu tava impedida a porra do negócio. Aí, mas você sabe o que é impedimento? A mulher perguntou? E aí eu falei, sim, eu gosto de futebol mesmo. Mas assim, é isso, mas enfim, é muito mas difícil. Todo mundo sabe que é impedimento. É quando tá mais pra frente um jogador e tem poucos do outro time pra ajudar, né? Sim. Não, mas é que é uma questão, é uma frase clássica pra invalidar a mulher ou pra questionar, né? Durante a... E como se você também não pudesse estar envolvida com aquilo se você não soubesse do assunto. Também foda-se, entende? Você pode estar envolvida naquilo... Me irrita muito, porque é isso, né? É que eu não consigo me identificar com isso, mas, por exemplo, com rock, eu razoavelmente entendo de rock, eu razoavelmente gosto, eu escuto várias vezes. Mas se eu não sei quem é a porcaria do baixista daquela banda, eu não posso falar muito sobre aquilo. Eu lá sei o nome daquele povo, tem 4 pessoas, pra mim eles são todos parecidos. Tô nem aí pra eles, eu gosto só da música. Não são diva pop são lindas, mas enfim. E aí você não pode se envolver, você não pode super gostar, porque você não sabe... se o fulano nasceu onde que ele nasceu, entende? Não, e assim, hoje em dia mesmo, eu acompanho bem menos, porque quando eu era adolescente tinha tempo. Hoje em dia eu tenho mil e outras responsabilidades na frente. Você não tem tempo pra ficar decorando um monte de negócio lá, só pra você provar pras pessoas que você merece gostar daquilo. Porque não é nem tipo, você não pode, você merece gostar daquilo, né? E assim, vários homens não sabem também a porcaria das porra do negócio e vocês acham que sabe. Eu amo, presenciei outra coisa, inclusive o Lucas aprendeu muito isso quando começou a namorar comigo, tá? Porque o Lucas gosta, desculpa. Muito, né? É verdade, ele é corintiano, né? Ele é corintiano. Verdade. E aí, teve uma vez, a gente tava no churrasco dos amigos dele, e ele perguntou, fulano, que era um colega ali, ô fulano, que time você torce? Ele, não gosto de futebol, não. Aí eu olhei pro Lucas, assim, eu dei risada, e até hoje eu sou ele, porque, tipo, ele pressupôs já que o cara gosta, e o cara entendi. Tava com a mulher, com as filhas e tal. Aí, pra ser melhor, seria só se a esposa dele tivesse respondido, eu gosto, eu torço pra tal. Entende? Nessas sutilezas, às vezes, que tá, assim, sabe? Eu conheço vários brasileiros que não gostam de futebol e se sentem, e homens e que se sentem um pouco cobrados também. Nossa, você tem que ter um time, você tem que saber só pra se envolver no grupo, né, dos meninos e tudo mais. Rola muito isso, né? Rola muito isso com homem, no geral. E aí, com esse recorte racial, eu acredito também que role, principalmente em época de Copa do Mundo, que fica essa coisa de, você torce pra quem? Pro Japão ou pro Brasil? Cara... Eu entendo quando essa pergunta é feita, de verdade, eu entendo mesmo. Quando a pessoa sabe que eu sou descendente de japoneses e quando o Brasil vai pegar o Japão, quando é um duelo entre os dois. Agora, em outros contextos, por pessoas que me encontram na rua e perguntam... É que o problema é que vem desse lugar de te discriminar mesmo, não é uma dúvida genuína. Quando é uma dúvida genuína, não tem problema, você tá conversando... numa roda, cada um tá falando alguma coisa, daí você fala, né? Não tem problema. É você torcer pra 2 times ao mesmo tempo, né? Sei lá, a pessoa meio que imagina, mais ou menos. Mas tem gente que usa isso só pra te colocar de lado, ou só pra reforçar que você é diferente. De fora, né? E aí é outra questão mesmo. Que você não pertence ao Brasil. E assim, uma coisa... Gente, eu acho a camiseta da seleção... A camisa...
a camisa do da seleção do Japão, maravilhosa. Só que eu fico, além de ser cara, Caríssima. eu fico meio receosa de comprar justamente por isso. Eu compraria se eu gostasse um pouco Porque de assim, futebol. eu acho linda, mas é isso, sabe? Eu usando e uma pessoa branca usando é totalmente diferente. Amiga, mas eu acho que também, se você tivesse esse dinheiro, eu acho que você deveria. Mas é que eu acho que ela é razoavelmente cara. Ela é pra cara. isso. Mas é isso, sabe? É que, tipo, é tão desgastante você ter que ficar explicando. E às vezes as pessoas se acham no direito de perguntar umas coisas aleatórias também, sabe? Enfim. E eu acho que te pega mais porque você gosta mesmo de futebol, entende? Tipo, sabe quando eu te pergunto uma coisa que você entende e você não quer... Sabe, você não quer responder Cara, porque você não quer responder, entrar nesse embate. Mas você sabe. Eu E tinha... aí é difícil pra você, né? Se segurar. Eu tinha um contatinho que Nossa, eu tinha um ódio dele. Porque ele sempre me desafiava sobre futebol. E eu não sei porque eu mantive ele por um tempo. Gente, mas aí eu tenho outro problema tóxico. Eu gosto de discutir, né? Então, pra mim, ia ser ótimo. Eu amo discutir qualquer assunto. Então, pra mim, eu ia levar... Nossa, vamos ver quem sabe mais mesmo. Não, mas não era nesse lugar. Era assim, eu tinha... De desvalidar? Eu tinha... O meu celular tinha a tela de bloqueio do Santos, referência ao Santos. Não sei se era o estádio, não sei se era o Rodrigo Góes, alguma coisa assim. Mas era uma foto... Não era a cara dele, né? Era uma foto bonita. E aí, ele fala... Teve um dia que esse contatinho olhou e falou assim: por que a tua capa é essa do celular se você nem gosta de verdade? Ah, tá. Não era desse lugar. Aí teve um dia que é outra clássica de homem escroto, que gosta de futebol, que se acha super superior a outras mulheres. E fala aí a escalação inteira, então, do Santos. E aí eu comecei a falar, porque eu sou tonta também, mas eu queria provar. Porque eu fico nessa dualidade de, tipo, eu não preciso provar, mas eu quero provar pra esse tonto, entendeu? E aí eu vivia assim. Mas agora eu tento me controlar um pouco. Meu Deus. Porque é muito ruim, realmente. Você mas sempre que loucura isso. Existe, amiga, mas o que mais existe no futebol é isso. Não, é porque eu fico pensando nessa coisa que eu falei das bandas, sabe? Se eu não sei o que cor que é o olho do fulano, sei lá o que, eu não gosto tanto. Então, é isso. É como se tivesse, tipo, uma régua, você tem que sabe? saber tudo. Só que essas perguntas especificamente sobre futebol normalmente são colocadas somente pra mulher. Porque se eu fosse um homem, eu duvido que ele teria falado tudo isso pra mim, entendeu? E é também um jeito, eu acho que é triste isso, né? Mas é uma coisa do machismo de não querer ser parecido com a mulher. Então ele precisa reforçar que a mulher não faz parte desse grupo, entende? Porque se ela faz parte desse grupo, tem uma mulher no nosso grupo, entende? Agora, se é outro cara que gosta só um pouquinho, o cara às vezes só gosta um pouquinho de futebol, ele não gosta muito, mas ele gosta do mesmo time que você, nossa, ele é seu amigo, ele é seu irmão, ele é seu parente, ele é seu tudo. Exatamente, Porque daí não tem problema você se identificar e você abraçar um homem, tipo, entrar pro grupo. Então, e assim, durante a faculdade, eu entrei em jornalismo por conta de futebol, né? Eu queria trabalhar na área de jornalismo esportivo. Eu sempre fico tão assustada com tudo isso. Então, 80% das minhas produções enquanto estudante de jornalismo na UEL foram voltados pra isso. Foi voltado pra pautas de futebol, esportivas e tal. E lá eu não era invalidada ali, eu realmente era muito aberta, mas eu acho que é porque é comunicação. É uma galera mais aberta. E o meu TCC foi voltado pra isso também, mas eu sempre estudei muito e gostava muito de pegar pautas sobre machismo no futebol. Então, tive reportagem pra rádio que eu fiz sobre machismo no estádio, aí eu entrevistei algumas torcedoras, e todas sempre falavam muito disso, sabe? De que, tipo, eu tinha que provar que eu sei de futebol, porque os caras sempre te colocam nesse lugar que você não sabe, e que você é mulher, logo você não pertence a esse espaço. Nossa, e é muito... Devia ter mais representatividade de pessoas tipo você, porque eu odeio muito esse mundo, porque as pessoas desse mundo são muito chatas, né? Então a gente tem até um meme, assim, que é tipo, a mãe olha, que são os meninos diferentes, né? A mãe olha e fala assim, nossa, meu filho deve ser muito hétero, né? Porque a foto dele de capa é uma mulher muito bonita, uma loira muito bonita, que ele gosta muito. Aí a loira é, sei lá, Taylor Swift, sabe? Aí do homem é, tipo, nossa, meu filho, né? E aí a capa dele é isso, é um homem jogando futebol, entende? Tipo... Tipo, o contraste, né, das coisas. Mas, o que eu ia falar disso? Eu acompanhando um pouco desse mundo, assim, né? E principalmente porque eu sempre deixo o Casimiro passando. Eu gosto muito do Casimiro, apesar de todas as questões que eu tava falando aqui, de não participar desse mundo. E aí eu já ouvi muito falar que
as pessoas que eles chamam e tudo mais, eles são pessoas que não sabem falar muito do assunto. E também as próprias pessoas que narram os esportes e tudo mais também nos outros lugares, eles são pessoas que, na verdade, muitas vezes são homens e que nem são super... A maioria é homem. Inteligentões sobre aquilo, né? Então é meio doido que tem essa cobrança com as mulheres, né? Cara, eu lembro muito, o futebol realmente sempre foi muito hegemônico na parte de produção, né, narradores, equipes e tal. E eu lembro de um podcast que eu escutei, não lembro da onde, da última Copa, então foi 2022, falando sobre a equipe da Globo, que era composta por várias mulheres. Várias assim, tipo, acho que algumas, né? Não eram várias. Mas isso já foi uma contra-hegemonia, talvez, um movimento ali, mínimo. A Cazé TV traz algumas repórteres de campo, mulheres e tal, que eu acho super legal, e é uma pegada mais informal, né? Então, tipo, tem um pouco dessa cobrança, mas é isso, tipo, qual público vai cobrar mais presença de mulher, sabe, nesses espaços? E eu assisti o do inverno lá na Cazé TV, e tinha os principais eram os homens. Tipo, tinha bastante dessas mulheres que iam no externa, né? Ia pros lugares e tal. Mas o que ficavam narrando, o que ficavam comentando no lugar mesmo, tipo, no estúdio, eram todos homens. É, tem muito isso, né? Tipo, a questão de se você pegar realmente a representatividade é muito baixa. E Olimpíadas ainda tem um pouco mais de mulher, mas é isso, são vários esportes. Agora, o futebol mesmo é muito permeado por homens. E é um espaço muito machista, muito racista, muito homofóbico. Meu Deus do céu, nem se fale. E assim, e aí, né, enfim, são várias as violências. Acho que por isso também eu me distanciei um pouco nos últimos anos, sabe? Porque eu fiquei adulta e não tenho mais tanto tempo. Mas porque realmente é muito violento. E eles se acham, nossa, muito superiores também, né? Não, gente, futebol não é nada demais. Eu não sei porque as pessoas acham, nossa, como eu sou incrível, porque eu entendo aquilo. Mas eu ia perguntar... eu ia só comentar que a minha irmã, a Milena, se chama Milena por causa da repórter, a jornalista Milena, que é de esporte, não é? Aham, que é Milena do quê? Eu não sei. Nossa, amiga, ela é muito velha mesmo. Quer dizer, a Milena é muito nova. É a Milena, jornalista de esporte, não sei. Eu não sei lá por quê. Minha mãe achava ela muito legal. Eu acho que ela tava até na Olimpíada de Inverno. Essa? Não faço ideia. Não, essa eu conheço, a Milena Stribelli. É, essa daí então, é a famosa. A minha irmã Milena se chama Milena porque minha mãe achava ela legal. Mas quantos a sua irmã tem? Minha irmã é de 98, né? Porque... A Bruna tá pesquisando todas as datas que eu informo, porque ela não acredita em nada do que eu falo. Mas é porque ela é nova. É ela sim, ela. Ela não é nova, ela já tava adulta naquela época. 88. Nossa, na TV Manchete, meu Deus, ela é velha. Tá. E ela tinha começado a aparecer, minha mãe achava ela muito legal. Muito legal. Eu acompanhei bastante a Milena Stribelli quando eu tinha tempo. Porque eu acho que ela trabalhou no Record, se eu não me engano, um tempo. Daí eu assistia por lá, assim, as reportagens. Mas eu ia te perguntar, como que é pra você ver as coisas também quando tem figurinha da Copa, daí fazer um monte de meme, né? Tipo, ficam zoando. Então, eu nunca tive esse letramento, né? Eu acho que eu comecei a perceber mais em 2022. Então, eu peguei só uma Copa, assim. Nossa, antes você não percebia? Que era zoado, assim, não. Nossa, porque sempre teve da Copa, da figurinha, era tipo... É porque eu não entendia como uma questão racista, eu entendia como uma questão muito, sei lá, xenofóbica, blá, 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 que eu dava outro nome, né? Mas era tipo isso, ai, nossa, todos eles estão iguais, das figurinhas, todos sei lá o que. Ai, como eles são ruins, ai, não leva a sério. Tipo, eu vivi muito isso, principalmente porque, né, sei lá... Desde 2002, né, eu fico vendo essas coisas. E aí eu gostava muito da roupa também. Eles sempre tiveram uniformes lindos. E aí eu sempre achei legal torcer um pouquinho. Tipo, eu sempre então deixava pra assistir o jogo. Você assistiu o jogo do Japão? Eu sempre deixava um tempo pra assistir o jogo do Japão. Aliás, eu sempre gostei, quando eu tinha... Nas Copas do Mundo que eu tive tempo, eu sempre gostei de assistir tudo, sabe? Todos. Assim, não... É que é isso, né? Todos fica um pouco difícil, mas os legais. E aí, provavelmente eu assistia o jogo do Japão, mas não assistia por conta do Japão, eu assistia por conta de futebol. Nossa, você nem torcia nem nada. Não, eu gostava muito de, igual da França, em 2018, assisti quase todos os jogos da França, não lembro. Mas eu gostava de acompanhar, porque eu gosto do futebol em si, entende? Desculpa, eu tô lembrando que eu gostava um pouquinho do Cristiano Ronaldo, porque ele tinha umas roupas muito legal também.
Era tipo, aquela Portugal. época. E ele era bom, né? Não, ele é maravilhoso, né? Tipo... Mas ele é uma pessoa péssima. Não, era só isso. Eu assistia os jogos do Japão, eu lembro das pessoas comentando, das pessoas zoando, das pessoas falando que eles eram péssimos. O Japão, ele faz um burburinho, né? Tipo, ele aparece até algum momento, né? Ele sai, depois ele para. Mas as outras não, né? E aí a Coreia do Sul começou também a aparecer um pouco mais, né? Nesse ano que eu vi muito são as piadas racistas com a Coreia do Sul. Por conta de K-pop, de K-dramas. Então, tipo, a galera falando, ai, não parece opá, nossa, a gente foi enganado e tal. Essa parte de figurinhas de zoação mesmo, eu não lembrava nunca presenciei muito, eu acho. Até a internet. Tipo, acompanhar muito a internet. Porque na escola, eu não lembro do povo zoando isso, assim. Mesmo. Tipo, essas violências realmente eram mais de desconhecidos que eu via do que a galera minha próxima. Só quando tinha, tipo, o jogo do Brasil contra o Japão, será? Que daí o pessoal perguntava, né? Tipo, mas aí a galera próxima minha perguntava mais esse lugar de curiosidade mesmo. Agora, de resto, aí trazendo pro curta, né? Que a gente esqueceu do curta. O curta, inclusive, na parte, porque eu já sabia mais ou menos o que ia rolar, né? Então, na primeira vez que eu assisti, que foi aqui com a Mayumi, quando ela tá no ônibus indo pro bar pra assistir o jogo, e o cara tá do lado dela e dá a entender que ele vai perguntar alguma coisa pra ela, eu imaginei real que ele ia virar e falar, você vai torcer pra quem? Brasil ou pro Japão? E na verdade não, ele pergunta, quanto que você acha que vai ser o jogo dela? 1-0 pro Brasil, gol do Bebeto. Só que aí ele lança, vocês são exóticas, né? Nossa, o Bebeto! Meu Deus do céu! E aí, quando ele dá essa quebra de expectativa... Porque, assim, eu, como uma pessoa amarela, imaginava que ele ia vir com uma microagressão. Ele vem com uma pergunta genuína. Aí eu falo, nossa, legal. Só que aí ele quebra de novo, falando, vocês são exóticas, né? Então, tipo, é isso, sabe? É a mesma violência sempre, de lugares diferentes. Eu lembro de ouvir bastante, assim, de zoeira, principalmente de ser muito ruim. E aí eu não sei se era porque eu tava no Japão, né? Eu morei no Japão, eu vim pra cá. E aí, mas não faz muito sentido. 2006 eu tava já fazia bastante tempo, né? Mas lembro disso, lembro também de ficarem confundindo todos os tipos de times com pessoas amarelas, com ser, nossa, você vai torcer, você não vai torcer, você é isso, você é aquilo. Então eu lembro bastante de ter essa vivência. É que eu acho que os comentários racistas, xenofóbicos, eles vêm de todos os lugares. Então, beleza. Eu, nas minhas relações pessoais, nunca vivenciei muito isso. Até porque minhas relações Copa do Mundo sempre foi muito em casa, né? Com a minha família. Tem isso. Mas, também, na última Copa que eu saí muito, porque agora os bares, né, estão ganhando muito em cima disso, tipo, aproveitando Graças bastante. A Deus, né? Não tem mais família, nós millennials não fizemos família pra isso. Então, tipo, todos os bares têm programação de Copa do Mundo e tal. E eu sempre eu era a única amarela, eu acho, dos grupos, sabe? Então eu não chamava tanta atenção. Seria diferente se eu saísse em família, por exemplo, pra bar, eu tenho certeza que talvez ouviria coisas. E o que eu ia falar é que essas violências também vêm de um lugar que não deveria vir, que é dos próprios comentaristas e narradores. Ou jornalista, repórter de campo, enfim. Nossa. E aí, isso sempre existiu. As piadas isso com nome, lembra? Nossa, não podia aparecer. Eu sempre vi. Mesmo, em jornal, na manchete, durante o jogo. Então, porque vamos ver se vai ter substituição, porque se eles substituírem agora no intervalo, também a gente não vai saber, entende? Se eles quiserem burlar as regras, né, e colocar outro jogador no lugar de tal, a gente não vai ficar sabendo, não dá pra perceber, né, E aí, enfim, hoje em dia eu falo, cara, você deveria saber sim, porque os jornalistas, o narrador, comentarista, eles estudam muito pra poder narrar, pra poder comentar um jogo. Deviam. Né? Até o repórter de campo, na verdade. Muitas vezes, inclusive, eles assistem jogos anteriores das seleções, dos times, pra saber, pra se contextualizar. Então, eles vão saber. Pelo número, você sabe o jogador. Pelo rosto, você muitas vezes sabe. E é isso. E os jogadores são diferentes, né? Além de tudo. Tipo, não é porque é amarelo que tudo é igual. Então, é muito essa repetição, né, do racismo.
É que eu lembrei de um vídeo, eu não sei se você viu, que é um cara assim, ele é branco e ele tá na Coreia do Sul, eu acho, ele tá na China. Aí ele tá contando que todo mundo confunde ele com algum ator. Aí todo mundo pergunta, você é tal pessoa, Leonardo DiCaprio? Você é tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa? E aí ele, tipo, ficou... Aí um dia ele começou a falar que era, sabe? Começou a falar, tipo, que sim, tirava foto, fez uns negócios assim. Aí um dia ele perguntou pro amigo dele, que era do lugar, e falou assim, por que eles ficam me perguntando esses negócios? Aí ele falou assim, então, é que pra gente aqui, vocês brancos são todos... iguais. Eu falei, nossa, é reparação histórica, né? Exatamente, mas é verdade. Você pega uma outra seleção super homogênea, você vai... Aquele povo branco, muito branco pra caramba, branco, você não sabe também. Você fica tipo, meu Deus, porque a questão é que eles são parecidos, é difícil, mas é tipo, é isso. Mas a gente faz muito esforço pra conseguir diferenciar essas pessoas e dar identidade, dar personalidade pra essas pessoas brancas. Tipo, ele não é parecido com fulano porque ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tipo, como se as outras pessoas que não são brancas não tivessem uma personalidade por si só. Tipo, em grupo, uma personalidade de grupo. E não faz diferença nenhuma. Você não se dá nenhum trabalho de diferenciar quem é quem não é. E ainda você, às vezes eles nem se parecem. Porque às vezes as pessoas nem se parecem. E você, tipo, meio que junto fala assim, tá bom. E eu acho também que tem esse lance na Copa do Mundo de ser xenofobia junto com racismo, né? Porque aí vira um nó na cabeça de quem não tem letramento racial amarelo nenhum. Porque a gente tá falando de Japão e Coreia do Sul, que são países de fora, certo? E uma seleção formada por japoneses e coreanos que são estrangeiros. E aí eles olham pra gente, nós que somos brasileiros, e fazem as piadas. Então, assim, vira uma mistura de violências, entende? Porque nesse momento de Copa do Mundo, realmente, acho que fica mais enfatizado o nosso estrangeirismo, a nossa leitura de não pertencentes ao Brasil, né? Então, por relacionarem a gente com países de fora, com jogadores de fora, enfim. A gente até tem sorte, né, de que entre aspas, de que nenhum país do leste asiático é realmente competitivo bastante, porque senão a gente ia sofrer de coisas bem complicadas, na verdade, porque torcedores de futebol, eles são agressivíssimos, né, são pessoas que matam as outras. A gente tem muita sorte, na verdade, que eles são ruins. Assim, tem um outro contraponto que a gente pode fazer pra comparar a Olimpíadas. A China, ela é fudida nas Olimpíadas. Ela sempre se equipara com... Ela sempre, na verdade, tá lutando ali pro ranking, né? Das Olimpíadas, com medalhas e tal, medalhas de ouro. E aí, existem muitos comentários sempre. Na última Olimpíadas, a gente viu a galera falando... o Augusto Aquil foi muito alvo de comentários racistas, xenofóbicos nas redes sociais, de pessoas falando, finalmente o nosso japinha, a gente teve que botar um japinha lá pra conseguir ganhar alguma coisa. Então, assim... Então, e a gente ainda tem sorte nas Olimpíadas de que também os esportes que o Brasil, ele é bom, não é competitivo com esses do leste asiático, porque senão, era isso também, era uma... Nossa Senhora! É isso que você falou, o público que gosta de skate, que gosta de, sei lá, vôlei, é muito diferente do público que gosta de futebol, né? O do futebol é muito... Gente, não. Mas o futebol é assim, você pega todas as violências, todos os preconceitos juntos e une em uma coisa só, é isso. E eu acho que o curta traz também bastante. O curta traz isso, porque eu ia falar isso, ela fica um pouco com medo mesmo, né? E ela até briga. Ela briga no curta, lembra? Sim, gente, não vai ter spoilers, porque assim, é um curta-metragem. De 15 minutos, Então a gente vai falar aqui do final do... Mas ela é muito... Ela é afrontosa também. Ela quebra um monte de estereótipo, né? Que ela é meio bravinha mesmo. Ela não é tipo a asiática que a gente é retratada assim, tipo, oi, tudo bem? Mas é porque ela é desafiada, né? O menino mete o louco pra cima dela, assim. Então, aí ela briga com... Ela é muito diferente do que a gente esperava e ela briga com ele. Mas por que ele... O que ele fala pra ela? É porque o Brasil... É isso, né? O jogo também acaba moldando muito. Acho que você mesmo falou da Alemanha, acho que é bem isso. Se o Brasil tá ganhando, tá todo mundo muito feliz. Se o Brasil tá perdendo, tá todo mundo muito puto. E aí você precisa tomar cuidado. Tanto que os bares aqui em Londrina, hoje eu assisto muito jogo em bar, né? Principalmente quando é clássico, eles separam as torcidas. Porque se começa... é muito comum isso, da piada, né? Como brasileiro é engraçado. Então, e no futebol também tem. Só que,
cara, tem muita diferença entre a rivalidade esportiva e a rivalidade discriminatória, né? Loucura. Então, nesse momento, o Brasil tá perdendo. O Ronaldo não foi pra final da Copa do Mundo porque ele teve um problema de saúde. Tá todo mundo muito puto. E todo mundo na expectativa do Penta, né? Tem uma cena também que ela, antes do jogo, que ela tá... Penta, cantando. Me arrepia. Porque ela realmente tá nessa expectativa, tipo, nossa, o Brasil vai ser campeão. Ela tem vários posters. Gente, eu tinha vários posters de futebol no meu quarto também. O negócio tá mesmo, né? Ela fica mesmo emocionada. E aí, quando ela chega ali, começa toda essa vibe desmoronando, né, da expectativa indo embora. O menino que é branco, diga-se de passagem, comenta, eles estão falando, né, tipo, não, porque ela não deveria estar assim, porque não. E aí, a Erika vira pro menino e fala assim, vai torcer pra França então, porque ela tava achando que, tipo, é isso, às vezes você tá igual eu, gente, acho que eu ouviria muito essa frase, porque eu tenho a expectativa muito baixa em todos os sentidos, do meu time, o Santos, do Londrina, enfim. E aí ele se sente muito desafiado, eu fiz essa análise ontem quando assisti, que eu acho que é uma mulher racializada falando isso pra ele, né? Como assim? Ele se sente tipo, meu Deus, eu sou brasileiro, você é o quê? E eu acho que vem desse lugar também de, eu gosto de futebol, eu sei o que eu tô falando. Tipo, eu tô desacreditado sim, mas eu... né? Gosto de futebol, você tá me desafiando nesse lugar. E aí ele vira e fala pra ela, eu sou brasileiro, você que é japinha. E aí puxa o olho. Nossa, gente, eles botaram todas as microagressões possíveis nesse diálogo. Você que é japinha. E aí eles começam a discutir e ele fala, volta pro seu país. E aí ela vai pra cima, eles têm uma briga, ela sai ralada, enfim, vai pra casa. E aí é isso, assim, acho que a grande cena que a gente pode trazer aqui pra comentar é isso. Mas eu acho muito genial, porque realmente pega um cara... todos os estigmas ali nessa cena, né? O cara branco que gosta muito de futebol e que discute com uma mulher. Na verdade, a mulher, né, traz pra ele... Mas ela traz, não de um lugar racial, obviamente. Não, ela tá só brava, igual quando você tá torcendo pra alguma... por isso que eu tô tentando encontrar alguma coisa pra conseguir fazer um paralelo. Mas é só... Você tá lá... Você fala, sei lá, você tá bravo que tá tudo verde, aí você fala assim, por que você não vai torcer pro azul? E aí a pessoa, tipo, eu amo verde, vai você! E aí, de repente, precisa agredir a outra pessoa, assim, né, verbalmente, porque você tá desmerecendo tanto quanto ele gosta de futebol e ser brasileiro, e é uma pessoa que normalmente devia ficar quieta, né? E se fosse porque eu tenho feito muito esse exercício, principalmente depois que eu li o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, de racismo, episódios de racismo cotidiano. É um livro maravilhoso, indico muito. Porque eu sempre faço esse exercício de, era um cara branco discutindo com a Erika, uma mulher nipo-brasileira. Se fosse um outro cara branco, ele não responderia dessa forma, entende? Ele não ia atacar a nacionalidade do cara. A nacionalidade, ou enfim, a ascendência, a questão racial, obviamente. Então, é isso, nitidamente é racismo. Ou ele nem teria capacidade de se crescer pra cima da pessoa, entende? Por ser outro isso homem. Também de você ficar com medo, de você ficar mais na sua, né? Então, todo esse movimento, tanto é que até para as torcidas, lembrando dessa questão, assim, eles também só matam os outros quando tem um grupo contra um torcedor coitado que tá sofrido no meio do... Porque homem é assim, né? Homem precisa estar junto com uma galera ou crescer pra cima de mulher ou pessoa que eles acham minoria por algum motivo. Sim. E é isso, se a personagem ali fosse uma mulher branca, teria outro também. Tipo. Teria o atravessamento provavelmente machista, com certeza, mas não racial, né? Então, enfim, esse exercício de e se fosse uma pessoa... Eu tenho amado fazer, porque acho que valida muito também, sabe? Sabe quando a gente fica na dúvida? Tipo, será que ele falou isso? Por que ele falou isso pra mim, né? E aí você perdeu o timing de devolver o constrangimento, porque a Dai nos ensinou no último episódio a devolver o constrangimento, né? Aí eu sempre me pergunto, tipo, se eu fosse uma mulher branca, essa pessoa teria falado isso pra mim? E muitas vezes não. Se eu fosse um homem, será que iriam me questionar tal coisa? Se eu fosse um homem... Aí vocês podem pensar, se eu fosse hétero, se eu fosse cis, se eu fosse sei lá o quê, será que a pessoa ia me perguntar? Provavelmente não, né?
E eu acho que é isso, né? A Copa do Mundo acaba trazendo muito bem. O curta traz muito bem esse contexto de Copa do Mundo. A Copa, ela é muito excludente nesse sentido, né? Qualquer coisa que você não pertence nesse estereótipo de homem hétero, branco, você realmente é tipo... Você é zoado, você é colocado pra baixo, assim. E no curta isso é tão evidente, e é evidente também muito, olha só, as semelhanças com o que eu trouxe aqui da minha vivência, e eu só percebi isso agora, tá? Porque ela vai embora, o jogo ainda tá rolando, ela vai embora. Tristíssima, tadinha. Ela começa a tentar... Porque ela se sente muito excluída, né? Ela não pode torcer, ela já tá triste, então, tipo, é uma tristeza pelo time, e que não tem lugar pra ela ser triste, porque ela não pode ser triste porque ela é excluída, ela é uma mulher amarela, e ela tem que ir embora só, ela só vai embora porque ela não tem lugar tanto da tristeza quanto da alegria quanto de qualquer coisa, entendeu? E aí ela vai pra casa. E quando ela chega em casa, a família está preparando a refeição ali, ela conhece a namorada não sei se é o irmão, enfim, a agregada. Ela cumprimenta a agregada e a família tá com a TV ligada e o jogo está passando em casa. E passa uma vibe muito de um ambiente muito mais confortável e seguro. Entende? A Bachan dela tá ali de frente pra TV, aí ela dá água pra Bachan. Enfim, o contexto familiar passa uma vibe de acolhimento pra ela. Mas ao mesmo tempo ela queria pertencer no grupinho da idade dela, da geração dela, Porque tem isso também, tem essa vibe de acolhimento, mas eu não sei se é porque, como eu vivi a Copa do Penta no Japão com nipo-brasileiros, né, porque eu estudava numa escola brasileira, então, pra mim, foi algo muito acolhedor e muito tranquilo. Mas eu não sei como seria passar por aqui, porque Porque o Brasil tem toda essa coisa, nossa, nós somos muito brasileiros, nós somos muito unidos nessa época, sei lá o quê. Mas quanto será que eu me sentiria muito brasileira, muito pertencente, muito inserida nesse mundo, se fosse aqui no Brasil com os outros brasileiros, né? Tipo, acho que seria... É diferente mesmo, muito, né? Então, e aí... a gente fica triste de querer fazer parte desse movimento, porque é tão bonito, é tão incrível, é tão maravilhoso, e a gente talvez não possa, né? Deve ser meio estranho mesmo. Porque é essa dualidade que o curta traz, né? Fora você lida assim, e dentro você pode ser quem você é. Só que ela não quer, né? Tanto que ela chega, ela nem fica pra assistir o jogo. Ela vai pra cozinha e... Lava a louça. Não, ela vai fazer moti. Ah, é verdade. Ela começa a fazer o moti, e aí eu penso, esse moti não vai ficar gostoso, que ela tá fazendo a força do ódio. Ou às vezes vai, porque o moti precisa de bastante ódio. E aí ela começa... Nossa, gente, essa cena é muito triste e não tem um diálogo. Ela tá fazendo moti, como eu escutei no silêncio ontem, curta, eu consegui pegar algumas coisas. A câmera tá acompanhando ela ali, fazendo moti, e ela tá com um semblante muito triste, e ela começa a chorar, mas tudo muito devagar, tipo, não é rápido. Nessa hora, quando a gente tava assistindo junto, a gente já tava falando um monte de coisa, a gente nem entrou no clima, sinceramente. A Mayumi. Eu nunca entro no clima, porque eu sempre tô fazendo uma piada. Aí, ao fundo, dá pra ouvir o apito final do jogo. E o Galvão Bueno falando... né, não deu pro Brasil e tal. E aí, o pai vem, bate assim nas costas dela, porque ela já tá chorando muito, e fala, na próxima, quem sabe? Porque ele acha que ela tá chorando por conta disso, e pode ser também, mas não é só isso. Ela não consegue falar, né, tadinha? Ela não fala sobre. Esse é outro ponto também, né? Tipo, será que em algum momento depois ela ia comentar com a família o que aconteceu? Não. Porque também tem a questão, né, que hoje em dia a gente é um pouco mais tranquila de falar isso com a nossa família, eu acho. Mas que às vezes você não quer abrir essa ferida também pra nossa família, né? Tipo, você não quer abrir essa ferida. Tipo, não, você percebe que a gente não é ninguém aqui? Porque tá todo mundo já tendo que viver a sua própria vida, tá todo mundo tentando, sei lá, ficar bem. E você acha que eles não precisam de mais um problema, né? E querendo ou não, tipo, não é um problema dela, tipo, sei lá, se ela tivesse sofrendo algum preconceito por algo específico dela, é uma coisa, mas ela tava sofrendo uma questão que tinha a ver com todo mundo, entende? E principalmente ele, que era dono da loja lá, do comércio e tudo mais, porque... Eu não sei, né? Meu pai tinha uma mercearia quando eu era bem novinha. E o seu pai trabalha com público sempre. Você ouve, né? Você ouve as pessoas tratando diferente. Você ouve, ô, japonês aí, como você tá? Eu acho que é difícil abrir também essa ferida pra família, né? E como a gente não tem nome também, né? Isso, japonês. Aí isso me fez pensar, será que nessa Copa do Mundo vai ser diferente? Porque sempre foi muito japonês, japa. E agora a Coreia do Sul...
crescendo culturalmente, né? Com essa internacionalização dos seus produtos culturais e tal, das suas produções. Será que agora vai ser? Porque a figurinha, o álbum da Copa do Mundo, viralizou, pelo menos eu vi mais, a galera falando da seleção coreana. Sul-coreana, sabe? Enfim, né? Fica aí a dúvida. Vamos ver como que vai ser. Mas é sempre insano. Depois que eu me letrei racialmente, é insano. Tipo, eu peguei só uma, mas já foi insano o suficiente. E 2 Olimpíadas. E é sempre assim, sabe? Muito doido. Eu acho que por isso que é importante essa segurança mesmo da nossa nacionalidade, né? De saber que, sim, eu tenho todo o direito de ser brasileira. Sim, eu tenho todo o direito de torcer pro Brasil. E torcer pra quem eu quiser também. Sim. Tipo, igual eu falei, eu tava torcendo pra França, sabe? Em 2018. Principalmente na final. Foi incrível. Foi, eu acho que foi. Eu lembro. Eu acho que eu também torci, porque foi um jogo bom, né? E foi lindo. A França tava massacrando todo mundo. Foi bom. E... Mas foi o último daquele... Quem que era o jogador famoso? Mbappé. Ah, é. Não, era o primeiro jogo dele. Era a primeira Copa do Mundo do Mbappé, ele era super novo. Nossa, jogava muito. Eu tinha esquecido dele. Como que ele tá hoje? Maravilhoso, ele continua. Ele era bem... Ele era bonito, não era? Ele era bem bonito, né? Fica aí, né? No ar. Porque eu falei maravilhoso, mas eu falei pensando no futebol. Não, sei lá se ele era maravilhoso, não entendo nada. Mas a primeira Copa dele e tal, nossa, incrível, incrível. Não, então... não lembro dessa Copa não, na verdade. Tô falando alguma coisa aqui, mas faço ideia do que eu tô falando. E é isso, Não, tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, gente. Assistam esse filme. Eu acho que a gente chegou ao nosso objetivo, que era justamente falar sobre a nossa brasilidade durante a Copa do Mundo e explicar um pouco mais, né, sobre essa questão de não ser... do nosso não lugar. E aí, na Copa do Mundo, parece que esse não lugar se afunda mais, sabe? Sim, fica mais escancarado, né? Ou se afunda ou se evidencia mais, né? Vira um morro. Os dois, né? Se afunda de tristeza e se evidencia, fica mais destacado também, né? Fica destacado o afundamento. Exatamente. Tem um monte de placas, assim. Tipo, ó, cuidado, olha aqui. Vocês pertencem a isso aqui, que não é não pertencimento, na verdade. Eu tô rindo porque a Bruna falou assim, eu acho que a gente chegou no nosso objetivo. Eu pensei, nossa, ela tá muito fazendo mestrado mesmo, né? Parece que eu tô concluindo o artigo. Que bom, chegamos mesmo, concluindo o nosso assunto de hoje. A gente abarcou todos os argumentos que a gente queria trazer aqui nesse momento. Não deem... Gente, ó, só um conselho aí, tá? Se você tiver um amigo, colega, conhecido, um crush, né? Um contatinho. Como que é o nome atualmente que eles usam? Porque quando eu tava solteira era contatinho. Que é machista dessa forma, ou que é escroto assim, cancela, tá? Não dê palco, não façam como eu e não continuem ficando com essa pessoa. Você não tem que provar nada, você pode gostar mal das coisas, também gostar só um pouco, não tem problema mais, entendeu? Principalmente se você for adulto, se você tiver mais de 18 anos, você não tem tempo pra ficar pesquisando nome de coisa, de sei lá o quê, quem que participou de quem não participou, sabe? Ai, deixa quieto, tem inteligência artificial pra isso. Você pergunta no chat GPT. Ah, por Deus. E se eu aparecer com uma camiseta do Japão, vocês vão lá me dar biscoito. Nossa, vamos torcer pra Bruna comprar. Eu não vou... Eu achei uma da Adidas, mas era linda, linda, do Japão. R$3.000, sei lá, uma coisa assim. O valor é... Não, do Japão não chega a isso, mas é caro. Mas uma da Adidas do Japão. Ah, tá. Nossa, realmente. Nossa, gente, é linda. Depois uma panela de arroz elétrica ou uma camisa da Adidas do Japão? Não, R$3.000. Dá pra você comprar a sua geladeira, sei lá. Dá pra comprar muita coisa, né? Muita coisa. É isso, gente. Se você... comenta aí pra gente como que você se sente nessa época de Copa do Mundo. Se você gosta, se você não gosta. Se seu pai gosta, se sua mãe gosta. Se seus filhos gostam, filhas, enfim. E se você ficou até aqui, você comenta Lattes. Porque pra... Bruna, lembrar que ela tem que estudar, fazer o artigo dela, tá bom? Então é isso, gente. Beijos! É lattes, tá bom? Pra quem não sabe o que é isso, vai que escreve lattes de latir, né? Ou pode escrever também, escreve. Tanto faz. É bom que o povo vai dar engajamento. Vai ficar esquisito, né? Escrevam o que vocês entenderam, que vai ser mais estranho ainda pra amanhã. Amanhã não, pra próximo mês eu ler. E eu vou esquecer. Eu sempre esqueço. E vamos Brasil. Ou não, né? Ou não. Porque minha expectativa tá baixa pra esse ano. Nossa, Quem sabe no próximo episódio a gente comente alguma coisa, porque vai ter terminado. Tá? Não, a Copa vai até julho. Não, vai demorar pra gente voltar e falar sobre isso. Então, alguma hora a gente volta e comenta sobre. Beijo!